E nós vamos falar sobre um tema que talvez não esteja sendo falado muito. Pelo menos eu fiz Sim, uma pesquisa hoje, sim. hoje, não, pela manhã eu fiz uma pesquisa no YouTube sobre vídeos com esse tema e eu achei pouca coisa. Pouca coisa. Basicamente, o que eu achei de Pouquíssimo. mais relevante, que eu posso dizer assim de relevante, né? Foi os debates da CNN, que eles têm cerca de 2 horas e pouco, né? Tem Uhum. Pondé, Karnal, Cortella, Sim. que, que já são certos ícones, então foi assim, um dos que eu achei mais relevante, mas não achei muita coisa, além disso, assim, de peso, né? Eu fui até na Casa do Saber para ver se tinha vídeo sobre isso e não achei também. Fizeram lives. É, passaram alguns dias fazendo lives, né? E aí levaram economistas. Enfim, hoje teve Fernando Cardoso falando, né, sobre política, enfim, em meio a essa pandemia. Mas no pós, Não, no atual, né? Eles estão no eles estão atual, muito voltados para a atualidade, né, agora. é justamente isso que eu estou dizendo. O É, pós não está sendo muito, não tá sendo muito isso. falado. O que a gente percebe mais no pós são economistas, né? Falando de economia, como é que será as prováveis Uhum. consequências na economia. Né? Está se Mas pensando muito realmente, mais na economia do que na saúde, sim, como sempre, né? Como infelizmente, sempre, né? né? E aí eu pesquisando, né, algumas coisas hoje, e aí a gente acaba se deparando com essa questão, né, das pessoas focarem mais na economia do que na saúde, né, Uhum. como sempre. E aí eu percebi também que a live de hoje também a gente vai abordar assuntos que trouxemos em outras lives, né? Conflitos, Verdade. ansiedade, né, toque, hipocondria, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que falar um pouco desse momento atual São, para são os pensar no pós, resultados, né? né? São os Sim, com resultados certeza. que nós já estamos vivendo, né? Esses Uhum, que você citou aí já são os resultados de agora, né? exatamente. Inclusive, aproveitando a sua deixa, aí já veio a questão, né, de que eu já tenho trazido isso algumas vezes nas nossas lives e vou reiterar agora novamente, é a questão de que esse momento desse isolamento, dessa pandemia, está sendo crucial, muito crucial, para que nós possamos nos conhecer. E quando eu digo nos conhecer, é que nós estamos começando a nos manifestar como nós realmente somos, né? Exato. As pessoas não estão se aturando dentro de casa porque as pessoas estão conhecendo quem é o outro que está dividindo as quatro paredes e as pessoas nunca notaram. Como naquele filme lá do pianista, né? Sim, sim, Que quando verdade. quando a morte é certa, né? Aí o nosso personagem principal diz que quer conhecer melhor a irmã, né? É, base, Isso. é, é basicamente isso, só que as pessoas estão se conhecendo melhor e não estão gostando muito do que Do está que sendo estão visto, vendo, né? né? É, não está sendo muito agradável o que essas pessoas estão vendo. E aí, com certeza, isso vai ter uma consequência pós, né? Sim. Atualmente a gente está tendo um aumento de divórcios, um aumento de violência doméstica, um A China já aumento. está apontando, né? Divórcios. Se Sim, repete, o quadro se repete, né? O quando quadro teve se repete. o O SARS, O né, em SARS, 2002. em 2002, que foi também o Corona, né? Só que outra Hum, cepa do Corona, que foi o SARS de 2002, teve um alto índice de divórcio na época. sim. E agora, com essa nova versão, também está tendo um alto índice de divórcio lá na China. Eu só não achei nada sobre isso em relação à época do H1N1. Eu não achei. Eu não sei se tu encontrou alguma coisa, Não. mas não, né? Não. O que a gente encontra mais é voltado para esse episódio de 2002, né? Inclusive, indícios de estresse pós-traumático já estão sendo evidenciados, né, em países já asiáticos.
né? Eu vi isso Exatamente. na minha pesquisa, né? Porque começou primeiro lá, né? O Covid, né? A nova cepa, né? Então já está começando a se manifestar, né? O estresse Isso. pós-traumático em várias idades. E aí fizeram estudos com Especialmente crianças de em profissionais de 10 saúde. e isso com pessoas de 10 a 60 anos e o pessoal de saúde está dentro desses grupos de risco para estresse pós-traumático, né? E aconteceu isso também em 2002, né? Nessa cepa viral do corona em 2002. Né? E aí, para quem não sabe, né, o Covid é uma cepa viral, né, que se reinventou, o corona. Sempre existiu o Isso. corona, né? Tem gente que não tem essa... Eu acredito muito nesse momento para a gente pesquisar e saber mais das coisas, né? Tem gente E que acaba para acreditando compreender, muito, né? sim, para compreender, né? Porque quando a gente está numa situação que a gente não compreende bem, isso traz, sim, algumas distorções, né, cognitivas. E as pessoas deveriam aproveitar esse momento para aprender um pouco. Né? Várias plataformas aí disponibilizando cursos, inclusive sobre o corona. Né? Eu É, fiz, você fez, e a gente está falando isso. essas coisas aqui porque a gente fez. É, Né? a gente se atualizou, Então, né? então, assim, essas atualizações são importantes, né? Porque quando a gente acaba compreendendo o fenômeno, né? Tanto eu quanto você, a gente sabe que o isolamento, o distanciamento, né? A quarentena são Essas essenciais, né? modalidades. Principalmente essas modalidades são essenciais, né? Dependendo do nível em que a pessoa está no Uhum. momento, né? Agora tem o lockdown, né? Que você só sai de casa para o necessário, para o essencial, né? E aí estão É, já tem querendo alguns locais aqui no dar Brasil que já está tendo. isso, que já estão adotando o lockdown, né? Então, assim, aproveitar esse momento para compreender um pouco, né, sobre o que se passa, porque realmente, se a gente não compreende, a gente acaba, né, criando outras É, questões e acaba. mil e uma fantasias, né? Isso, Para poder dar né? E conta da aí, angústia que a gente está vivendo. e aí tem muitas pessoas achando que meio que parando e se agarrando a essa questão da pandemia como algo muito, muito, muito ruim, né? Se agarrando às vulnerabilidades do que a pandemia está trazendo, né? E aí É, se agarra a informações falsas. Então é importante essa exato. questão de você compreender e você procurar a vericidade das notícias, né? É, eu mesmo, eu já converso contigo, né? Todo dia praticamente a gente conversa. E eu estava conversando com Luísa, professora da gente. Quer dizer, Sim, ex-professora, né? Estava conversando com é, Luísa, ainda estou me sentindo estudando. Eu estava conversando com Luísa ontem, sim. e aí, Renan, estava conversando com Luísa ontem, e foi interessante porque eu estava dizendo para a Luísa que eu disse assim, olha, eu nunca, eu nunca fui tão ativo na minha vida em questão de coisas assim para fazer, em cursos, em projetos, né, que você está, quase todos os projetos que eu estou fazendo você abraçou, É, e assim, eu estava dizendo para ela isso, olha, eu nunca produzi tanto, eu nunca aprendi tanto, eu nunca tive tanta coisa para fazer ao ponto de ficar doente de tanta coisa que eu estava fazendo, doido. como nesse isolamento. É E a gente estava até interessante isso. comentando, né? Uhum. De que Que essa é, ativez é, toda pode é, causar pode causar outras estresse doenças, né? também, né? É, E isso foi o que aconteceu comigo, no caso. Eu tive alguns problemas derivados de saúde doido, justamente sim. porque eu estava. Quer dizer, não, eu estou, só que agora eu estou controlando com tudo com horários cirurgicamente programados para tudo que eu vou fazer e tendo meu espaço de lazer, espaço para a família e tudo mais. Mas assim, Sim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu nunca produzi tanto, eu nunca tive tanta coisa para fazer como agora. Então, eu acredito que esse momento, como você bem trouxe na sua fala anterior, é um momento extremamente propício. Claro, desde que a pessoa saiba também ponderar como vai fazer, para não exagerar que nem eu, mas é um momento propício para que a gente aprenda, para que a gente pesquise mais até sobre o próprio assunto. Eu acho que a Casa é. do Saber disponibilizou até mais um ou foi dois cursos sobre questão da pandemia novos, que eu vou até me organizar para fazer eles, Sim, que está até o dia 20. Para quem está assistindo a live aí, a Casa do Saber, tá até o dia 20 de maio,
eles prorrogaram até o dia 20 de maio os cursos de graça, o acesso de graça pelo Carro do Saber On Demand, Eu no vou celular. trazer uma notícia boa aqui, né? Até dia 20, mas aí quem respondeu uma pesquisa que eles estão disponibilizando lá no aplicativo vai se estender até 31, para quem responder a Opa, pesquisa. eu não sabia não, vou lá, depois da live eu vou lá correr. Depois lá eu vou dar uma olhada. É. Bom, E aí é bom para se atualizar. sim, é bom para a gente se atualizar e, como você bem falou, para a gente também prestar atenção e não ficar fantasiando muito as coisas como acontecem. É, Sim. assim, é claro que esse momento pandêmico, ele é muito fértil para muita coisa, que vai continuar após ele terminar. Que é basicamente o ano que vem, que a gente vai estar com folga mesmo de viver normalmente, vai ser o ano que vem. Mas, assim, muita coisa está sendo plantada e já está sendo colhida durante esse momento nosso de isolamento, né? E Uhum. o que acontece, por exemplo, são as famosas teorias da conspiração, né? Que as pessoas Também. tecem muito elas. Algumas têm até determinadas bases mesmo, outras não, outras são muito fantasiosas. Como eu já vi pessoas dizendo que a culpa da pandemia veio porque Bolsonaro virou presidente. Já vi outras pessoas dizendo que a pandemia veio para desestabilizar o governo do presidente Bolsonaro para que Lula possa entrar no poder. Então, quer dizer, é muita coisa surreal. É muita coisa surreal. De um lado foi Bolsonaro culpado, do outro foi Lula. Quer dizer assim, o pessoal tá fantasiando demais, está pesquisando de menos. E isso vai ter um peso quando tudo terminar. Porque, Exato. por exemplo, nós sabemos que hoje em dia as empresas elas usam as redes sociais como uma ferramenta de currículo para fazer o contrato Sim. de muitas pessoas. Então, quem tá muito nessa vibe de tá fantasiando demais teorias da conspiração, como essas duas que eu citei, quer dizer, uma empresa vai lá, abre, aí vê o que foi que esse funcionário fez durante a pandemia, né? Durante o isolamento social. O que foi que esse rapaz fez, ou essa moça fez? Aí quando abre lá as redes sociais da pessoa, a pessoa tá lá bebendo de toxicidade política e vomitando toxicidade política e teorias mirabolantes. Qual a chance dessa empresa contratar a pessoa? Mínima. Mesmo que você tenha até um currículo bom, que você leve para a empresa um currículo bom, a chance é mínima. Por quê? Porque se você passou esse tempo todo de quarentena não investindo na sua instrumentalização profissional, no seu conhecimento, se você passou esse tempo de quarentena investindo em discussão desse tipo, em discussão política, em teoria de conspiração e etc., quando terminar a quarentena, quando a empresa for olhar a sua rede social, me desculpe lhe dizer, mas a chance de você ser contratado, ser contratada, é mínima. É mínima por quê? Porque a empresa vai prestar atenção de que você dá mais prioridade a esse tipo de toxicidade do que de investir no seu aprendizado para poder, quando acabar esse cenário, você estar mais instrumentalizado para o mercado de trabalho estar preparado. Sim. Oh, parabéns, essas lives ajudam muito, ok? A superar os A efeitos da superar. quarentena. Que Deus abençoe você. Poxa, muito obrigado, fico agradecido. Obrigada. E aí eu passo a vez para você, que eu parei justamente para ler porque eu já tinha terminado minha fala. Ah, sim. Você trouxe pontos importantes, né? Inclusive, a ambivalência nas decisões governamentais do nosso país é um fator de risco, tá? Para o estresse durante a pandemia, né? É um fator de risco Sim, para a ansiedade, porque dá a entender que estamos desprotegidos, né? Dá a entender que se nem o governo está se entendendo, como é que a gente vai se entender, né? Para lidar e passar por essa pandemia. Então, é um fator de risco. Né? O que a gente trouxe aqui na questão das fake news também é um fator de risco para o estresse, sim, né? Para a ansiedade. Inclusive, essa questão de informações, que aí eu tinha até trazido em outra live, que quando a gente falou sobre hipocondria,
né? Que Uhum. a hipocondria aumentou devido a esse acesso facilitado de informações, né? Porque temos hoje o Dr. Exatamente. Google, né? Se temos o Dr. Google sabe de muita coisa, né? Então, assim, existe uma certa busca de informações e um aumento no estresse, né, corporal, Muito. justamente porque se você lê uma informação agora, né, o seu corpo ele vai se preparar para aniquilar os efeitos dessa informação, né, para processar Isso. no corpo. Então, você vai ver uma informação sobre o Covid uma vez no dia, seu corpo se preparou. Só que você faz isso várias vezes, seu corpo vai ficar sobrecarregado, né? O cérebro não tem como processar, né, de forma Exatamente. adequada essas informações. Então, a partir do momento que você que não tem essa questão de preparação corporal, né, para receber essas informações, sejam elas ruins ou boas, né, então esse excesso de informação vai te trazer estresse, vai te prejudicar, né, e vai trazer ansiedade, enfim, muita gente ansiosa, muita, 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 muita. Eu estou atendendo Verdade. via plantão, né? Você também, a gente sabe, né? Continuamos com os atendimentos psicológicos online, né? Só que agora online. E aí a gente percebe que é uma demanda enorme de ansiedade, né? Pessoas que estão desenvolvendo toque, pessoas que Uhum. estão com traços de hipocondria, Quando né? tu E terminar, aí, eu vou pontuar uma coisa. Mas pode sim, continuar. sim. E aí a gente percebe a importância, né, dos cuidados com a saúde Uhum. mental, né? Do Exatamente. autocuidado. Hoje eu fiz um post sobre crianças Eu que vi. não querem fazer a tarefa em casa e realmente está acontecendo muito. E aí eu tive a ideia de fazer esse post porque eu também sou secretária escolar e eu estou indo trabalhar todo dia, estou saindo de casa, né? Porque eu tenho que ir trabalhar. Mas é aquela questão, né? Eu também sou secretária escolar e eu escuto coisas, né? Eu escuto queixas. Eu Uhum. tenho uma irmã em casa que também estuda e aí, realmente, né, para as crianças está sendo difícil essa questão de fazer tarefa em casa, né? Está sendo difícil para os pais também, porque a rotina de todo mundo está desregulada, né? Algumas Isso. pessoas readaptaram a sua rotina, se readaptaram, né? Adaptaram a rotina, uma rotina parecida com a anterior, mas a maioria não, né? E eu tiro por mim, por Verdade. mais que eu esteja indo trabalhar todo dia, né, o tempo de trabalho está mais curto, então, assim, não tá a mesma coisa, né? Não tá a mesma Isso. coisa. Eu tiro por mim. Então, assim, o cérebro ele já estava condicionado, né? A nossa mente estava condicionada com a rotina anterior. Se a nossa estava, das crianças também estavam, até porque eles também Isso. são seres humanos, né? Então, e aí me veio a ideia de fazer esse post, e aí me veio esse lapso da questão dessa rotina que já estava aprendida, né? Já tínhamos uma rotina toda estruturada, toda montada, e aí veio algo invisível que destruiu tudo, né? A gente preparou tudo para 2020, 2020 é o meu ano, e aí veio o corona e destruiu tudo isso. É o Né? ano que Só eu que me está sendo formo, começo a difícil. ganhar dinheiro. Exatamente. Nem me fale. E aí vieram todas essas questões, né? Então, para a criança também não está sendo fácil, para nós adultos Uhum. não está sendo fácil, né? Então, assim, a questão da rotina, se a gente tem uma rotina parecida com a anterior, é mais fácil de lidar com a pandemia, né? Porque o cérebro ele vai fazer uma leitura parecida, né? Com a rotina Isso, anterior. exatamente. Só que a maioria das pessoas estão com a rotina desregulada, estão com sono desregulado, e aí vem a ansiedade, vem os transtornos psicológicos, tá? O que Exato. acontece? Né? Uma preocupação exacerbada com a economia, só que a gente sabe que o que fica depois de uma pandemia são transtornos mentais, Uhum. é a desordem mental, né? A gente sabe que o que fica é isso, né? É o ápice do pós-pandemia, do pós-desastre, do pós-guerra, né? Exato. Então, é mais essas questões aí. A gente percebe hoje ansiedade, toque, hipocondria, depressão, gente, né, tédio, né? A gente percebe tristeza profunda, ainda que não chegue ainda a ser uma depressão, mas pessoas tristes demais. Então, Isso. assim, e se você quiser pontuar, pode. Eu vi,
Você trouxe um bocado de coisa aí bem interessante que dá para pontuar. Mas assim, eu fiz uma escuta, um plantão essa semana passada. Semana passada bem interessante de relação a pessoa com estresse muito alto, ansiedade muito alta, devido ao que nós já falamos aqui, e junto o abuso doméstico. Além de tudo isso, né? Ainda tinha o Sim. peso, ainda tinha o peso do abuso doméstico com essa pessoa. Então, assim, foi uma escuta bem interessante que eu fiz nesse plantão. E aí dei alguns conselhos para a pessoa, mostrei, sinalizei algumas coisas que ela não estava percebendo, de alguns comportamentos que ela estava reproduzindo e estava criando um círculo vicioso na vida dela e tudo mais. Uhum. E no final das contas, a pessoa terminou continuando com o abusador. Infelizmente acontece, né? Você trouxe Mas, essa questão do, mas, do aí, conselho. mas aí por quê, né? Por quê? Sim. Assim, pela minha percepção, né? Porque, sobretudo, a pessoa tinha medo de estar só, especialmente nesse momento. Uhum. Então, é aquela coisa, termina se ponderando que é melhor estar com o abusador. Não era violência física, era violência psicológica, que termina tendo até um Sim. impacto maior. Mas muitas vezes a pessoa termina cogitando que é melhor estar com o seu abusador do que estar só num momento como esse, né? Que é um momento extremamente delicado na vida de todo mundo. E aí, e Exatamente. aí eu quis trazer esse exemplo como uma forma para a gente perceber que a problemática ela está envolvida em todos os campos, né? Nós não estamos ficando presos somente a um campo. A pandemia ela não está afetando somente quem é infectado, não, pelo vírus. Não. Ela está infectando todos de maneira diferente. São E diferentes todas, né? maneiras de E, prejudicar a estrutura e isso, do sujeito. e E Josephine, tu trouxe uma coisa importante, porque ela não está infectando apenas o físico. Ela está nos infectando o ser humano bio, psicossocial e espiritual, né? exatamente. Como eu trouxe na minha live de quinta-feira, que eu falei sobre essa questão de como a espiritualidade está sendo mantida durante essa quarentena, e esse foi justamente uma coisa que a gente falou, de que ela também tá sendo afetada, porque muitas pessoas estão indo de encontro e vendo que talvez não tivessem a sua espiritualidade tão forte quanto elas pensavam. Outras estão confirmando, enquanto outras estão vendo que na verdade a sua fé não era aquilo que ela dizia ou sentia ser. Algumas pessoas estão se desestabilizando psicologicamente, e isso está sendo muito forte porque elas se achavam pessoas psicologicamente fortes, e frente a Uhum. esse quadro, elas estão tendo os seus pilares de sustentação emocional sendo derrubados. Então, assim, é muito complexo tudo que está acontecendo. E mais complexo ainda vai ser o pós-pandemia. E por que vai ser ainda mais complexo? Porque é uma coisa que nós não estamos pensando. Sim. Nós não estamos pensando em como vamos agir quando tudo isso acabar. E quando eu digo nós, eu estou aqui generalizando, né? Lógico que tem pessoas que estão se preparando, mas assim, eu falo de uma forma mais generalista da coisa. Então, assim, nós estamos, infelizmente, assumindo uma postura imediatista do problema, que é como você falou, né? A questão de que o foco está muito na economia. É lógico que também, se não houver economia, tudo se desestrutura. Isso aí também a gente não pode negar, e isso é um fato essencial para que a soberania de um país seja mantida, que ela tenha uma boa economia. Isso aí é fato, Sim. e não há como ser negado. Porém, o que acontece, e aí eu vou ser bem incisivo e cru no que eu vou falar agora, quanto mais pessoas morrerem,
menos pessoas estarão habilitadas para reestruturar a economia. Quanto mais pessoas estiverem sendo enterradas em uma vala comunitária, menos pessoas vão ter condições de trabalhar após a pandemia para ajudar na reestruturação da economia do país. E eu não falo só do Brasil, eu falo no geral, em qualquer país do mundo, porque está afetando todo mundo. Uhum. Então, é importante muitas vezes a gente também compreender que não é fácil. Em momento algum eu afirmo que isso seja fácil. Todos nós estamos passando por isso. Eu e você, a gente de vez em quando dialoga sobre essas coisas já no WhatsApp, e aí a gente tem noção da nossa realidade. Não é fácil, não é fácil. Porém, você pode chegar a um óbito, o que ia traumatizar toda a sua família. Ou pior, você pode levar alguém da sua família ao óbito, você sobreviver, você levar alguém ao óbito, e aí você vai ter um processo de luto agarrado com um forte processo de culpa, que vai lhe desestabilizar para que você possa voltar a trabalhar. Então, é algo muito amplo. É como eu costumo dizer, não é sobre uma pessoa, é sobre todos. Uhum. Então, nós temos que compreender e analisar de uma maneira muito mais ampla. É lógico que aí tem pessoas que não têm como correr, que têm que ir trabalhar, como você. Se no momento eu tivesse atuando na, na área de técnico de enfermagem, eu teria que estar saindo de casa. Então, tem algumas coisas que realmente são necessárias e, infelizmente, tem que ser. Mas a gente tem que ter consciência. Que vá pelo menos com o mínimo de proteção possível É. e que siga as riscas do que deve ser feito. Porque o trauma que você vai carregar, se algo acontecer, as pessoas próximas, devido a uma irresponsabilidade sua, vai ser muito grande. E se você morre e há diversas pessoas que dependem de você financeiramente, o quadro vai se intensificar muito mais ainda, essa questão da fragilidade social. Então, é bom a gente compreender que é difícil, é complicado, mas, sobretudo, é necessário. Agora eu passo a vez para Verdade. você falar. Verdade. E você trouxe um ponto interessante, né? Que sem economia, um país, ele não gira, né? Ele não continua, né? Mas Isso, aí, sem as pessoas com o psicológico estabilizado, também não vai, né? Porque se o ser exatamente. humano está doente, né? E aí, vamos ver, né? Se a partir de agora as pessoas vão dar mais valor à nossa profissão, né? Até Sim. porque a gente não adoece só o biológico, o fisiológico, Uhum. né? O físico, a gente também adoece mentalmente. E vamos ver se as pessoas agora começam a valorizar mais a nossa profissão, né? Que está sendo muito importante. Quero pontuar que está sendo muito importante. Eu estou falando isso porque eu continuo atendendo online e aí eu percebo, né, a diferença, né, porque o plantão ele tem primeiro, segundo e terceiro atendimento. Então perceba a diferença do primeiro atendimento ao último, né, essa comparação Uhum. desse processo de três atendimentos. E aí é interessante porque muitas pessoas começam realmente muito ansiosas, né? E aí no terceiro atendimento a gente consegue estabilizar um pouco essa ansiedade, né? E então está sendo muito, muito importante a nossa atuação de profissionais de saúde, no modo geral, nesse momento de crise, nesse momento tão louco, né? Que a gente não esperava, né? Quando eu Exatamente. falei da rotina desregulada, né? E aí me veio na cabeça agora, né? Que estamos, né? Pensando só no instante, no momento presente, né? Como você trouxe. E aí a gente não está pensando nessa rotina depois, nessa rotina no Uhum. pós-pandemia. Ainda tem mais essa, né? E aí eu estava até pensando, eu como secretária escolar também escuto muito choro e muito, né, muita agonia, enfim, de crianças pequenas,
né? Então, você já imaginou uma criança que passar meses em casa e aí voltar para a aula presencial? O quanto vai ser angustiante para essa criança se readaptar novamente, né? O quanto é angustiante para nós, Até né? porque a rotina ela é essencial para o aprendizado da criança. Sim, sim. Então, olha só, né, as consequências. Essa questão de sofrimento na readaptação, na rotina no pós-pandemia, Uhum. né, é uma das consequências. Né? Ansiedade, depressão. E aí eu quero trazer novamente aqui que muitos casos de ansiedade que estão ocorrendo agora durante a pandemia já são casos que já existiam, mas Isso. que só estouraram agora, né? Porque a pandemia veio como um fator de risco enorme A para rotina que não esses permitia a pessoa transtornos perceber. e exatamente, né? E aí a pandemia, essa quietude do isolamento, essa quietude do distanciamento social, acabou trazendo para as pessoas a força, a questão do refletir, a questão do se perceber. Né? Antes não nos percebíamos porque estávamos ocupados demais, com a rotina muito Verdade. cheia, né? Uma rotina de constante produção, porque se você não produz, você está fora do padrão, e se você está fora do padrão, você é um fracassado e você não serve socialmente falando, né? Então, assim, Isso. a gente não tinha tempo para se perceber. E aí, como você trouxe, né? A gente não tinha tempo também para conhecer quem estava conosco dentro de casa, dividindo as quatro paredes. Né? E aí, por isso que está acontecendo tanto conflito familiar, até porque existe essa questão da frustração de não poder sair de casa, e a frustração causa irritação. Então, assim, olha só, uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra, enfim, quando a gente vê, né, quando a gente se percebe, já está lá no fundo do poço, né? Já, já está no fundo do poço, né? Em posição fetal, refletindo Imposição sobre tudo fetal. que está acontecendo, ou quase a E ponto de chorando. surtar, né? Ou a ponto de Verdade. surtar, infelizmente, né? Então, assim, como você trouxe, né? As pessoas não acabam enxergando esse momento como um momento de reflexão. Teve Uhum. uma pessoa que comentou aqui, porque você estava falando de violência doméstica, e aí uma pessoa comentou Pronto, que Lê. muitas vezes não é só agora, né? Não é só Uhum. nesse pós-pandemia. Realmente sempre existiu, né? Isso, sempre existiu. Mas sempre existiu essa questão das mulheres permanecerem numa situação de violência doméstica, né? E por pensar no pós, né? Como é que vai ser? Eu não vou conseguir me sustentar e agora está mais grave do que antes. Infelizmente, Isso. né, existe esse É, agravamento da situação. porque agora, muitas vezes, até relacionamentos que não era perceptível essa violência, com o estado da quarentena, com esse estado de nós estarmos isolados dentro de nossas casas, aquilo que não era perceptível se tornou perceptível e, mais do que isso, se tornou acentuado. No caso, vamos Sim, supor, aquele cônjuge, seja homem ou seja mulher, que pontuava discretamente, mas de forma maliciosa, uhum, pontos de defeito do outro. Agora, nesse processo, esse criticar, que era de forma maliciosa, mais sutil, agora está mais explícito. Se o outro reclama, porque agora está percebendo quais eram as intenções verdadeiras, pode partir para uma violência física. sim, Vem a questão da ameaça, que nunca teve, mas pode ter a ameaça. Pode ter também a uhum, ameaça de botar a pessoa para fora de casa. Então, sim, assim, muita coisa que existia, assim como você bem trouxe na sua fala, da ansiedade, né? Que já era anterior, mas era sim, mascarado, agora ficou evidente. Claro, isso. com isso eu não quero dizer que todas as atitudes tomadas durante esse tempo, elas são de todas maliciosas, elas são de todas Uhum, do sujeito ter realmente aquela personalidade. Porque isso. diferentes pessoas agem de diferentes formas com diferentes situações. Então, a pessoa pode surtar e tomar uma atitude que realmente não condiz com a personalidade dela, mas Uhum, todo esse ambiente que nós estamos vivendo foi propício para que ela tomasse aquela atitude. Mas, claro, também tem muitas pessoas que estão manifestando quem elas realmente são,
as atitudes que elas sempre tiveram desejo de fazer, o que elas realmente pensavam das pessoas que estavam ao seu redor, o que elas desejavam fazer de cruel, né? Seja fisicamente, seja verbalmente, tudo isso está sendo aberto. É a caixa de Pandora. Sim, A caixa de Pandora está sendo aberta e tudo está caindo para todo mundo. E as pessoas exato. não estão conseguindo mais esconder quem são. Não estão Exatamente. conseguindo Maria, mais esconder seus medos. Então, assim, isso. quando eu pontuo essa questão da violência, primeiro porque foi um caso que eu atendi, né? E segundo, porque é importante a gente falar que está havendo uma escala muito grande da violência Sim. durante o tempo de pandemia. Agora, pode ler aí o comentário. Maria colocou aqui por dependência emocional. Também existem outros determinantes, né, como a dependência emocional. E Que foi eu lembro que a o gente. caso que eu citei, né? Que a pessoa terminou Sim, optando por continuar porque ela tinha medo de ficar só e já estava dependente, porque não se eu deixar, ele vai sofrer. Quer dizer, a sim, dependência sim. emocional. E isso é dependência, né? Que já existia, né? É uma coisa que não se fala muito. A gente até trouxe aqui em outra live. Daiane, só um instante, Ana. Daiane, sai da live e volta, que às vezes, como tá travando assim, é só sair da live e voltar que ela fica normal. Mas pode continuar, Ana. Isso. E aí que já existia, né? E não é tão falado assim. Essa questão da dependência emocional não é tão falado. Então, existem vários determinantes, né? Existe a questão financeira, existe a questão dos filhos. Enfim, e por falar em filhos, também aumentou a violência contra crianças e adolescentes. Né? Exato. Alguém trouxe aqui, eu acho que é tua Foi a minha prima, prima, Lucélia, Lucélia. Lucélia, né? A violência contra crianças. Então, assim, realmente, né? Estamos em um momento crítico, né? Onde antes a gente não se olhava, a gente não olhava o outro porque não tínhamos tempo. E hoje Isso. que temos tempo para fazer tal Não coisa, gostamos do que isso vemos. não gostamos, né? A gente não está gostando do que está vendo, né? Tá muito E nós feio mesmos, inclusive. em nós mesmos, né, inclusive, e a gente acaba se percebendo, né? E aí a gente tá com tempo para se perceber, né? Uhum. E aí tem muita gente também que procura o plantão e aí coloca, né? Eu percebo que estou com sintomas de ansiedade. E aí quando a gente vai conversar, né? Aí a pessoa diz que começou a perceber que realmente já tinha uma ansiedade, mas que aumentou, né? Então uma ansiedade mais aumentada, mais elevada. E está sendo normal, né? Nesse Uhum. momento está sendo normal. Não era para estar acontecendo, mas está acontecendo. Aí o que, que a gente pode fazer? Sim. Cuidar da saúde mental, porque não adianta apenas eu cuidar do meu físico, E né? não Não cuidar do adianta cuidar mental. apenas do físico e não cuidar do mental, né? E aí como eu trouxe, né? Biopsicossocial e espiritual. É preciso cuidar do biológico, do psicológico, cuidar e manter as conexões sociais, né? Muito importante, porque somos seres sociais e precisamos dessa conexão humana, né? E cuidar da Exato. espiritualidade, né? E cuidar da Tem, espiritualidade, que aí você tem que ser trouxe um cuidado uma global. fala bem interessante. Pode falar. Não, tem que ser um cuidado global. Sim, sim, um cuidado integral, né, do indivíduo. Né? É algo que a gente acaba percebendo que não está acontecendo. Ou Uhum. cuida do físico, ou cuida só das conexões sociais, ou cuida só do espiritual, e acaba não. E tem gente que não está cuidando de nenhum, É. né? Tem É, gente que não está cuidando de nenhum. isso é Né? verdade, Então, infelizmente. tá acontecendo, tá tudo muito louco, tá tudo muito desregulado, tá muito banda voou. O ano de 2020 ainda não começou e a gente tá chegando quase na metade do ano, né? A gente tá no Mas feriado aí eterno. no limbo, né? Parece um limbo eterno que não sai, né? É um limbo. A gente nem sabe diferenciar direito distanciamento, isolamento, quarentena, aí vem o lockdown, né? Enfim, É, para uma loucura. completar. É justamente né, essa questão que tu trouxe dessa necessidade de nós nos enxergarmos globalmente e nos cuidarmos, né? É, A programação para esses cuidados está ausente. Está mesmo, Érica. está, Está. está, está. Está. Muito verdade o que você colocou aí. E aí o que acontece essa importância de se cuidar globalmente é justamente porque após
né, após tudo isso passar, se o sujeito não tiver globalmente estabilizado, na medida do possível, claro, porque a gente sabe que esse momento também não propicia que a gente esteja 100% em nenhum dos casos, praticamente. Nós não podemos estar 100%, mas estamos pelo menos equilibrados. Equilibrados porque, como você bem trouxe, está sutilmente está se formando em muitas pessoas o transtorno do estresse pós-traumático. Pós-traumático. Está se formando em muitas pessoas. Não estão percebendo. Não estão percebendo. Isso vai eclodir quando normalizar tudo e disser, pode sair que agora não tem mais perigo, já tem vacina, todo mundo pode voltar à vida normal. E aí que as pessoas vão perceber o estresse pós-traumático que ela tem. É como os veteranos de guerra. Durante a guerra, os níveis de adrenalina são altos e tudo mais, o cara está lá combatendo, ele não consegue perceber tanto a problemática. Mas quando terminou a guerra, ele voltou para casa e aí ele começa a perceber que ele está com esse estresse derivado do trauma da guerra. E nós hoje, quer queira, quer não, nós estamos vivendo uma guerra contra uma doença invisível. Uhum. Nós estamos... é algo que nós não conseguimos ver, mas e o pior de tudo é que, já que não conseguimos ver, pode estar em qualquer lugar. Uhum. E isso eleva muito o nível de estresse de cada pessoa. E aí, quando não bem cuidado, essa pessoa pode ter esse estresse de transtorno pós-traumático. Aliás, o transtorno de estresse pós-traumático, perdão. E tendo isso, pós a pandemia, isso pode ser um agravante que vai... Como é que eu posso usar a palavra aqui? Que vai fechar a pessoa para o externo. E esse fechar para o externo vai paralisar ela para o trabalho. Sim. Vai paralisar ela para ela estar ajudando a mover esse social que hoje está parado. Né? Porque hoje o nosso social está virtualizado. Ele não está mais presencial. E esse social presencial que é necessário, seja pelas questões de trabalho, seja pelas questões espirituais, seja pelas questões de saúde mesmo, que muitas instituições promovem aí encontros voltados para a saúde e tal. Tudo isso agora está virtualizado. Então, mas nem virtualizado esse sujeito vai poder estar na pós-pandemia se ele não tiver tentando administrar a sua problemática nesse exato momento. Porque as consequências vão ser muito maiores. Outra coisa que eu percebi, vou ler porque eu já terminei essa linha de fala. A minha prima aqui, Lucélia, ela colocou, mas tem muita gente que vai colocar a culpa na quarentena. Mas realmente, e a gente já tem trazido isso, eu e Alan, em algumas lives, que na verdade as pessoas já estão colocando a culpa, como nesse caso desses abusos domésticos, dessas violências domésticas. Muitas pessoas já colocam, e aí eu trago novamente a escuta que eu fiz, que a pessoa trouxe toda a sua angústia e depois a pessoa completou, mas isso deve ser por causa da quarentena. Quer dizer, ela amenizou a problemática por causa da quarentena. E talvez o cônjuge tenha também utilizado a quarentena como forma de manipular. Então, na verdade, já está se usando. Que, eu até falei em uma live aqui que a gente debateu, eu e Ilana, a gente debateu essa questão de que, por exemplo, pessoas que não gostavam de trabalhar agora estão aproveitando para continuar sem trabalhar. E a vadiagem social, né? A vadiagem social vai ficar acentuada. Vai ficar acentuada. Porque tem pessoas que trabalhavam à força e agora está no momento propício para que usem a quarentena como desculpa para, de fato, exercer a sua vadiagem social e não trabalhar. E para essa pessoa, a quarentena vai ser muito mais suave. Pode falar. É bom a gente trazer aqui que vadiagem social é um termo, né, que a gente utiliza na psicologia social. Né, e é justamente voltado para essa questão de pessoas que usam, né, desculpas para não fazer coisas, né?
Um exemplo Indico. de pessoas, isso, muito bom, né? Inclusive, Fez se parte você da nossa quiser, graduação. inclusive, se você quiser fazer o Enem, que eu não sei se vai ter esse ano, né? Por enquanto tá dizendo que sim. Esse livro daqui, praticamente quase tudo que cai todo ano no Enem, se você ler esse livro daqui, embora não seja voltado para o Enem, ele tem alguma coisa que você pode utilizar na redação, que com certeza, se você não tirar uma nota 1000, chega perto. Fica só essa dica aí. É muito Então, eu bom estou esse dizendo que, livro. como Muito, muito bom ex-professor de mesmo. cursinho, eu indicava para meus alunos. E aí a gente traz esse termo, mas esse termo existe na psicologia social, tá, gente? Para depois ninguém achar que eu e Josi a gente está trazendo termos É. aqui E eu ainda churros, provei né? onde você Que é pode até um achar. pouco feio, né? Sim, mas enfim, e vai existir sim, né? Pessoas que vão colocar essa culpa na pandemia, vai, né? Mas tem muitas consequências que realmente serão da pandemia. Como a gente está Sim. trazendo de volta, estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, transtorno de pânico, né? São possibilidades do pós-pandemia, sem contar na economia, né? Que realmente vai estar muito abalada, né? Realmente vai estar Uhum. muito abalada. Você trouxe essa questão do estresse pós-traumático, também trazer essa questão da pessoa manifestar, né, uma certa querer se proteger, né, uma certa desestabilidade, né? Uhum. Então, o que é que acontece, né? A gente já tinha, eu não sei se você ouviu falar, eu vi isso na Casa do Saber, né? E aí trava de novo a importância de se atualizar. Né? Eu não sei se você já ouviu o termo do cultura do narcisismo, né? Que não é a Uhum. questão de você ser narcisista, mas é a questão de não é o narcisismo em si, né? Mas a Uhum. cultura do narcisismo é voltada para essa questão de que o mundo, né? O mundo moderno ele estava muito mal e as pessoas estavam muito mais e as pessoas começaram a se enclausurar nelas mesmas, né? Começar, aí foi quando veio a criação dos condomínios, né? Essa questão de se fechar, né? A questão de se autopreservar. E aí o que é que acontece? Isso vai ficar mais acentuado, né? Essa Sim. cultura do narcisismo vai ficar mais acentuada e agora com o fator da autoproteção, voltada para essa questão do contágio, porque ninguém tá? E aí um dos fatores de risco, né, do SARS em 2002 foi essa questão do preconceito Sim. o local o local de evidência da SARS, né, como o epicentro do vírus. Então, Isso. assim, a gente traz essa questão para as pessoas, né, que pegam o vírus. Né? Existe muito preconceito, né? Então, a pessoa pode se sentir culpada. Né? Na época do SARS, lá na China, isso foi um fator de risco para o estresse pós-traumático, né? Porque todo mundo culpou o pessoal porque comia gato, que os gatos eram mordidos por morcegos, e aí o morcego a gente sabe, né, José, que é um animal de um repositório viral, né? Que Amplo. carrega o corona, né? Carrega tipos de corona, o A morcego, raiva. tá? E A carrega raiva. raiva, e, enfim, carrega várias doenças, né? Então, as pessoas começaram a se sentir culpadas, né? E essa culpa foi um fator de risco para o desenvolvimento de estresse pós-traumático. Cuidado, gente, com o preconceito em relação às pessoas que pegam o Covid, tá? Vamos se colocar no lugar do outro. Né? Infelizmente acontece. E aí você trouxe essa questão do medo, né? Porque existe esse medo. O medo maior é dessa incerteza de se eu vou ser infectado ou não. Isso. O alimento do medo é a insegurança, é a incerteza. Né? Então, se tem um vírus invisível, que não tem vacina, que não tem medicação ainda certa, né? Aquela medicação, né? E se tem um grande risco de contágio, porque esse é o objetivo do vírus, né? E aí o que é que acontece? Vem a incerteza, vem o medo, vem o estresse, né? Então, é isso que vai. Essas questões vão ser fatores de risco para esse estresse Sim. pós-traumático, para ansiedade, para depressão, né? Então é importante a gente trazer isso aqui, tá? Pode não ter sido, porque se pega, a gente não Quem foi? tem gente que toma todo cuidado, mas acaba pegando. Uhum.
E aí, o que Verdade. você tem a fazer, né? É se proteger, né? Para não pegar daquela pessoa que foi contaminada, né? E Isso. a pessoa agora se cuidar, né? Tentar Se sobreviver mais um dia. torcer, tentar sobreviver mais um dia, né? Torcer Infelizmente, para essa é não a morrer. realidade. É isso. Infelizmente, essa é a realidade, né? É como diria Arya Stark em Game of Thrones, not today, não hoje. E tentar sobreviver, não tem muito o que fazer, né? Isso. Aqui eu vou pontuar algumas coisas aqui que o pessoal comentou, tá certo? A, Coloque, a, pode minha, a, colocar. minha, a minha prima, e aí, Juca, a minha prima, ela colocou aí de que ela bota todo mundo para fazer tudo dentro de casa, todo mundo trabalha e já tem atividade física para todo mundo. Olha aí, é uma estratégia de se manter ocupado, de trazer a rotina que antes era externa Sim. para o interno. Porém, também eu digo, tomar cuidado para não haver exageros. Porque Uhum. se houver exageros, essa manutenção ela pode levar também a uma desorganização. Desorganização da saúde mental. Por quê? Porque você está ali completamente estruturado e naqueles poucos momentos que a gente relaxa, que não está naquela rotina toda, aí a gente se confronta com a problemática que a rotina exercida não estava permitindo perceber. E aí a gente pode ampliar essa rotina para continuar fugindo da realidade. E isso aí pode ser, a longo prazo, algo comprometedor e doentio. Aí tem aqui também o Josebi, comentário deixa eu. da. Oi. Tem esse de Érica, né? Porque foi uma coisa que eu Pronto. comentei, aí eu quero. Eu achava que iria diminuir a cultura do narcisismo, que ela acho que ela quis dizer que as pessoas seriam mais humanas, Uhum. né? E aí o que é que acontece? Pode ser uma coisa que está acontecendo é que a gente está sendo privado de muita coisa, né? E aí eu Verdade. penso que no pós-pandemia, deixa eu olhar o horário aqui, tá quase perto, viu, José? E aí eu É. penso que no pós-pandemia vai existir, é a possibilidade, né, de muitas viagens, né, caso a pessoa tenha dinheiro para viajar, porque passou muito tempo dentro de casa, né? Eu acho que Então até vai quem não existir tem vai tudo, arrumar um jeito. pois é, dividir em 12, 24 vezes, né? Só para sair de casa. Eu acredito que vai existir um exagero, né, Uhum. voltado para as questões que estávamos privados. Vai existir um exagero. Mas depois eu acredito que é como o Covid mesmo, né? Vai ter um pico, né? E Uhum. depois assim vai estabilizar, né? E aí talvez a cultura do narcisismo ela aumente, né? Ela fique mais acentuada justamente por causa dessa questão de autopreservação. Por que eu falo isso? Porque a cultura do narcisismo é muito voltada para essa questão de autopreservação, né? Você seguir essa Sim. cultura para se preservar de algo, né? E aí como eu trouxe, né? No mundo É que, moderno, é que não necessariamente seja algo em si completamente nocivo. É que a pessoa está tentando se isso, proteger. E muitas vezes nessa tentativa isso. de se proteger, há o exagero. Exatamente, exatamente. E aí pode ser que as relações, as conexões humanas cheguem num pico, né, maravilhoso e depois isso decline, justamente por Uhum. causa dessa questão de autopreservação, né, por causa do desenvolvimento de estresse pós-traumático, que nem todo mundo vai desenvolver, tá? A gente não está falando isso aqui, tá? A gente Uhum. está falando de impossibilidades, né? Vale Isso. pontuar isso, né? Mas para quem tiver um estresse pós-traumático, é um fator muito acentuada essa questão da autopreservação. Por quê? No estresse pós-traumático acontece da pessoa reviver o momento traumatizante, né? O Isso. que traumatizou a pessoa. E aí, como a gente vê em filmes mesmo, você trouxe a questão dos soldados de guerra, né? Que às vezes eles começam a reviver do nada, né? E aí começam a atirar com as mãos, enfim, revivendo aqueles momentos na guerra. E aí o Acho que que é que aquele acontece? filme, eu acho que é o atirador, eu acho. Eu não lembro agora se é o atirador, se é o sniper. É algo assim o nome do filme, que é a história real de um sniper, sniper americano, atirador americano, algo assim. Que conta a história de um sniper americano. É uma história real. Que ele sobreviveu à guerra do Iraque e tudo mais. E quando ele volta, ele vive atormentado pelo estresse pós-traumático, ele fica revivendo aqueles momentos dentro.
dentro do ambiente de guerra, e quando crianças pegavam em arma para matar, e ele tinha que matar uma criança, às vezes de 10 anos de idade, 11 anos de idade, ele tinha que explodir a cabeça da criança com um tiro para que a criança não matasse ele. E ele, quando chega em casa, ele vira pai. Quer dizer, tem todo um contexto, é bem interessante. Eu acho que é Sniper Americano, o nome do filme eu não lembro, mas com certeza pesquisando vocês acham fácil aí. Vânia tá falando, Rambo também. Isso. Rambo aí foi da minha infância. Rambo é do meu tempo ainda, hein? Eu sou velho. Realmente, Rambo é um filme... Ei, Vânia, valeu. Rambo é um filme que ele trabalha muito bem, especialmente o Rambo 1. O Rambo 1, ele trata muito bem a questão do transtorno do estresse pós-traumático em ex-combatentes de guerra. É perfeito aquele filme. Inclusive, a gente pode até fazer uma análise sobre isso com alguns filmes também. Gostei. Né? A gente vai anotando aí. Para ver essa questão do estresse pós-traumático, né? Pós-traumático, obrigada, viu, Vânia? Filmes. Aí, Vânia, você já deu uma justificativa para a gente fazer outra live. Então, é muito isso, né? Isso. Teve um comentário, né, que eu coloquei para as pessoas fazerem comentários sobre como seria esse mundo, né, após a pandemia. Eu coloquei no meu Instagram e teve alguns comentários. A gente está falando sobre o mundo pós-pandemia. Se vai virar The Walking Dead, se vai virar The Last of Us, se vai virar Guerra Mundial Z, o que é que vai virar após essa pandemia. E trago uma boa notícia que eu descobri agora quando eu terminei a nossa primeira parte da live. Eu fui compartilhar e agora as lives elas vão direto para o IGTV. Eita, que coisa boa! Então, não vai ficar mais apenas 24 horas disponível para todos, mas vai ficar eternamente disponível para todos. Olha só que coisa boa. Porque sempre a gente tem essa problemática, né? Eu tentei aqui, mas não consigo fixar, não. Só tu. Pronto, já fixei. Pronto. Então, tem aí, a primeira parte já está disponível no IGTV. Coisa boa. Mas aí você posta no YouTube, que é bom. Com certeza. Eu posto até em tampa de leitinho. E continuando com o que eu ia pontuar, né? Que foi o comentário da Érica, se eu não me engano, não é isso? Que ela falou sobre a cultura do narcisismo. Que ela achou que isso iria diminuir após a pandemia. Então, quando eu coloquei lá nos meus stories para que as pessoas pudessem comentar, teve um comentário em específico que eu achei bem interessante. A pessoa colocou só uma palavra, mas, nossa, eu achei a palavra muito perfeita. A pessoa colocou arredio. Só essa palavra. E eu achei perfeito, porque realmente o mundo pós-pandemia ele tem tudo para ser um mundo arredio. Por quê? Porque nós vamos estar saindo de casa completamente estressados. Nós estaremos encarando esse novo mundo, de certa forma, né? Esse novo mundo, essa nova forma de existir com o outro. Vai ser, em primeiro momento, nós vamos confrontar tudo isso através do estresse que nós tivemos durante esse ano feriado. A gente está tendo. Porque, de fato, a gente não sabe quando isso vai acabar. Exatamente. As últimas perspectivas dizem que tudo deve melhorar após o Natal. O Natal, olha só. Perspectivas boas, hein? Verdade. Quer dizer, então a gente tem um ano aí que a gente tá só curtindo um feriado. Curtindo. Então, assim, a gente vai carregar muito estresse para as nossas relações presenciais. Para o nosso novo trabalho, para o nosso antigo trabalho, para os nossos amigos, para os namorados, para as namoradas que também não estão se vendo agora. Nós vamos carregar tudo isso para todo lugar que a gente for. Por isso, eu acredito na tua afirmativa, na live agora que terminou, de que vai haver um pico de alta curtição, né? Das pessoas viajando, fazendo de tudo. Porque as pessoas vão tentar buscar esse lazer imediato, esse prazer imediato, para tentar suprir todo o sofrimento, toda a angústia, toda a ansiedade, toda a depressão que tiveram durante os meses de quarentena. Então, eu acredito piamente que isso vai acontecer, mas, sobretudo, vai acontecer isso
alinhado, Sim, tudo isso vai acontecer aliado a o fator do estresse, e aí as pessoas vão estar realmente mais arredias, elas vão estar com pouca paciência, elas vão estar mais explosivas, e muitas das pessoas que conheceram o seu lado mal de fato, que começaram a eclodir, né, deixar essa erupção de maldade que vivia presa sair, muitos desses vão abraçar de vez, realmente, o seu lado perverso. Outras vão sofrer porque não vão conseguir administrar esse lado após a pandemia, porque não vai ter a desculpa da pandemia para exercer exato, seu sadismo, sua perversidade. exato. Então, por isso que eu acredito que essa cultura vai ser ainda mais fortalecida. E vai ser fortalecida muito pelo lado negativo da palavra narcisismo. Uhum, é. E como Kátia colocou aqui, essa questão dos casamentos, a gente falou até na live que terminou agora, Kátia, que especialmente na China, o número de divórcios está enorme, enorme o número de divórcios. E assim, tá enorme por quê? Porque as pessoas estão se conhecendo. Né? Como a gente sempre fala, eu não vou me estender muito com isso, porque a gente já falou. Mas as pessoas estão se conhecendo. E as fantasias em torno do cônjuge, em torno desse parceiro, muitas vezes tido como perfeito, dessa parceira, exemplo de mulher, tudo isso está sendo desconstruído nesse tempo de pandemia. Até as relações também, pais e filhos, estão sendo desconstruídos. Porque os filhos estão vendo que aquela figura de autoridade paterna não é realmente a figura que ele fantasiava ser perfeita, que ela fantasiava ser perfeita. Os pais também estão vendo que, independente da criação que eles tenham feito, os filhos não estão seguindo de fato o caminho que eles desejavam, e isso está sendo angustiante para eles. Então, as fantasias em torno da vida perfeita, da família perfeita, do filho, do marido, da esposa, da filha perfeita, tudo isso está sendo desconstruído, porque nós estamos conhecendo o verdadeiro lado das pessoas. Claro, com isso eu não quero dizer que seja ruim conhecer os lados das pessoas. A questão é que nós, por mais que desejamos conhecer a outra pessoa e sua completude, nós não sabemos administrar a completude do outro. Da mesma forma que não sabemos administrar a nossa completude. E é por isso que está gerando tantos problemas, tantas brigas, tantas violências e tantos divórcios. E eu tenho certeza, que ela falou aí, e eu concordo. Se já está havendo, agora a gente já está vendo essa questão do divórcio, quando terminar essa pandemia, vai ter muito mais divórcio, vai ter muito mais filhos saindo de casa para encarar a vida e morar sozinho. Pode ser algo assim muito, eu não sei, mas eu acredito que talvez a questão da depressão e do suicídio aumente, não agora durante a pandemia, mas aumente após a pandemia. Uhum, eu pensei isso hoje também, nessa possibilidade. Também. Eu acredito que isso vai se intensificar, os quadros depressivos e as tentativas de suicídio após a pandemia. Porque após a pandemia, tem um processo de readaptação, como tu já trouxeste, né? Sim. Tem esse processo de readaptação, mas além do processo de readaptação, a pessoa está carregando todo o adoecimento e sofrimento psicológico de todos os meses que a pessoa passou confinado. E trazer tudo isso para o mundo externo, que também está sofrendo e que não quer ouvir o sofrimento do outro, porque eu também estou sofrendo, pode levar as pessoas a ter um quadro de depressivos muito maiores e também a mais tentativas de suicídio. Aí eu gostaria que tu pontuasse essas coisas que eu trouxe agora, se tu concorda, se não concorda, e dá teu norte aí, tua vista em relação a isso. Sim, eu concordo contigo. Eu tinha até pensado em relação a essa questão do suicídio, porque vai existir um agravamento muito grande nas relações, um agravamento muito grande na economia, né? Então, se existe agravamento em diversas áreas do nosso dia a dia, né, vai existir conflitos, tanto externos quanto internos, né? Então, a gente sabe que o problema na economia, né, esse problema financeiro, é um fator de risco para o suicídio, né? E aí é bom a gente começar a prestar atenção ainda mais para no empresários, sexo masculino. Isso, no sexo masculino. Ainda né? mais para empresários. Exatamente. Porque
os ricos são os que mais se prejudicam de certa forma, porque eles estão Sim, perdendo milhões. Eles estão perdendo milhões, isso. E homens, quebrando empresas e etc. isso. E existe uma prevalência muito grande do suicídio em homens, né? No sexo masculino. Justamente Verdade. por essas questões de questões financeiras e que é um determinante, né, para o suicídio, Uhum. prevalecer no sexo masculino. Também a resistência de procurar ajuda, a resistência de ir até um profissional de psicologia, né, para cuidar da mente. Necessidade, a necessidade de manter o status. Sim, a necessidade de manter o status, né? Ou a pessoa, enfim, decide dar cabo da vida, ou se torna um Javier da vida, né? Que nem no filme A Casa. Tenta tomar a vida de outra pessoa. Então, Exatamente. é muito por essas questões, né? E aí, tudo, como a gente traz, né? Você vê uma coisa, vai se ligando à outra. Né? Uhum. Então, o que você traz é muito interessante e eu havia pensado, eu só não comentei com você, mas eu já havia pensado, né, nas pesquisas, justamente por essas consequências, né? A depressão vai aumentar, a ansiedade vai aumentar. O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, né? Vai ser pior, infelizmente vai ser Porque pior. as cobranças, especialmente nos trabalhos, elas serão muito maiores, porque as pessoas vão ter que produzir muito Sim, mais em pouco tempo para conseguir recuperar o que perdeu. exato. E aí, se você se você não supre as expectativas do seu empregador, você vai ficar frustrado, né? Sem Uhum. contar que ainda corre o risco de você ter uma desordem mental depois da pandemia, né? Seja ansiedade, seja depressão, um transtorno de pânico ou estresse pós-traumático. Quem for adquirir o estresse pós-traumático, quem desenvolver o estresse pós-traumático, vai ter muita chance de viver mais irritado, ter muita facilidade para se estressar, Sim. né? Então, assim, um caos. Mas aí o que é que acontece? E aí eu trago novamente o exemplo do plantão, trago novamente a importância de continuar fazendo psicoterapia. Eu sei que é Uhum. estranho fazer psicoterapia online, não é a mesma coisa. E aí por isso que eu trago que é importante fazer o atendimento via chamada, por chamada de vídeo, justamente porque você consegue ver a pessoa, né? Você consegue ouvir a entonação da voz da pessoa, você Ter mais consegue ver contato. os comportamentos da pessoa no momento da fala, no momento do discurso, né? Então, o que é que acontece? Eu trago o plantão novamente porque eu tive uma paciente nesse plantão, em um dos plantões, né? Que ela estava com ansiedade, tá? Que está sendo comum. Ela estava com ansiedade, mas a ansiedade dela, ela pensando muito em como era que ia ser o futuro. E aí a Uhum. gente está trazendo aqui como será o mundo pós-pandemia, mas a gente não quer incitar ansiedade em ninguém, tá? O que a gente quer trazer aqui são reflexões, é o nosso objetivo, né? E aí o que é que a gente traz também? Essa questão de vamos pensar a partir de hoje qual vai ser o nosso papel no pós-pandemia, tá? Não é só pensar em como o mundo vai ser, né? Mas o que eu posso Exato. fazer para fazer com que o mundo, né, fique equilibrado novamente, para que o mundo tente se equilibrar novamente. Porque se eu não ajudo e eu fico só reclamando, como é que eu vou ajudar nisso, né? Como é que eu quero ver que esse mundo mantenha o equilíbrio, consiga realmente se reestabilizar, né? E aí, onde é que fica a minha parte nisso? Na questão Uhum. da readaptação do mundo no pós-pandemia. Né? E aí eu levei essa paciente à reflexão. Eu entendo que realmente existe uma ansiedade, né? Mas que tal você começar a fazer uma lista, né? E aí sou da TCC e a gente usa muitas técnicas voltadas para lista, enfim. Que tal você fazer uma lista, né, do que você pode fazer no pós-pandemia para ajudar no equilíbrio, no reequilíbrio mundial, né? Para ajudar nesse reequilíbrio desse pós-pandemia, dessa crise toda, desse caos todo que o vírus trouxe, né? Então, assim, é importante a gente ter um olhar de ressignificação, ter um olhar Uhum. de novo sentido para o momento atual. É importante também a gente perceber que o lockdown, que distanciamento, isolamento, quarentena, não é para o nosso mal. É para o Isso. nosso bem e para o Exatamente. bem dos que nos cercam, para o bem dos que nos amam, dos que a gente ama,
né, Verdade. daqueles que amamos. Porque quando a gente começa a perceber essas medidas como uma obrigação, é claro que a gente vai tentar relutar contra. É claro que a nossa mente vai relutar e não vai aceitar aquele momento. Né? Então, essa questão de ter essas medidas de proteção como uma obrigação, se torna também um fator de risco para o estresse e para a ansiedade. E aí se torna um fator de risco também para a desordem mental no pós-pandemia. Então, é Na dúvida, importante, né? assim, na dúvida sobre é, será que isso é correto ou não, eu estou falando das medidas protetivas, né? Que Uhum, levam a gente a ficar em casa. Se você tem dúvida, se alguém tem dúvida, sim, mande pesquisar o que aconteceu na Itália. Só digo isso. Mande pesquisar. A Itália fez a campanha A Itália Não Para. Veja o que aconteceu. Depois veja o prefeito de Milão falando sobre a campanha A Itália Não Para. E aí você tira suas dúvidas se isso aí é correto, se isso aí não é correto. Eu só digo isso. pois é. Por, Né? porque, porque muitas vezes as pessoas, isso aí eu digo porque em ciclos próximos meus, eu vejo as pessoas reclamando sobre esse questão do isolamento, que isso, não, mas porque tem que ter isso, tal e tal, porque Uhum, é economia e tal, e não sei o que lá, e blá, 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 aquela coisa toda. Aí eu digo, gente, veja a Itália. A Itália priorizou, acima de tudo, a economia. A Itália fez a campanha A Itália Não Para. A Itália parou. A Itália parou sendo um dos países com o maior índice de mortes uhum, pelo Covid-19. sim. Então, daí você tira. Se você acha que isso aí é brincadeira, que isso aí é uma paranoia coletiva, né? Que eu já vi algumas pessoas dizendo Hum, que seria uma paranoia coletiva e tudo mais, veja o exemplo da Itália, que é um, que é exatamente. um, que é um país que financeiramente, né, financeiramente e estruturalmente, de certa forma, está à frente do Brasil. E mesmo assim, Sim, né, olha o que aconteceu de pessoas estarem falecendo em suas casas e ficarem lá mortas mesmo, porque nem a funerária dava conta e também os funcionários não queriam exato. ir. Então, para que a gente evite isso em nosso cenário, é necessário que a gente faça. E aí, como eu sempre digo, não é fácil, não é bom. Eu queria estar trabalhando frente a frente com um paciente meu. Eu queria estar fazendo outras coisas aí. Eu estava com um projeto de grupos presenciais de alguns estudos e tudo mais. Eu queria estar fazendo isso presencialmente, mas eu não posso. Sim. Eu não posso. Então, se eu não posso, eu tenho que criar estratégias para lidar com Isso. essa situação, né? Estratégia essa que, na verdade, eu já consegui criar, né? Que é alguns dos projetos que a gente tem aí, eu já consegui criar essas estratégias. Mas, assim, cabe também a cada um ver como você pode adaptar a sua necessidade Isso. a esse momento. Porque esse momento é necessário. E não é necessário apenas pela sua vida, é necessário também pela vida dos outros. Uhum. A gente tem que olhar que quanto mais nós ficamos em casa, mais nós estamos salvando vidas. A gente não está só se salvando, nós também estamos salvando vidas. Porque a pessoa pode ter uma imunidade alta, ser infectada e sobreviver, mas ela, por ter se infectado, ela pode, num trajeto de 30 minutos da sua casa para onde ela foi, se ela pegou um ônibus, por exemplo, ela pode ser a causadora de uma infecção em dezenas de pessoas, talvez até uma centena de pessoas ela pode ser responsável. Então, por isso, é Uhum. essa necessidade. Que nós consigamos adaptar, né? Nós procuremos estratégias para adaptar o que queríamos e o que fazemos à nossa realidade. Como a minha prima colocou, ela botou o marido dela para fazer home office, ela está fazendo, a filha está fazendo as tarefas em casa, e o pessoal se junta para lavar a casa, para ajeitar a casa, e vão fazer atividade física dentro de casa em vez de ir para academia. É adaptar. Sempre Isso. lembrando, adaptar sem exagerar. Porque É, o exagerar vai trazer também um adoecimento. Tem que ter um equilíbrio. verdade. Então é É verdade. importante a gente compreender isso. Compreender a importância de estar trancado, sobretudo, por Uhum. pior que seja, e compreender a noção de que é que não, pessoal.
posta muito nas redes sociais, né? Pela primeira vez na vida, nós temos a oportunidade de sermos heróis sem fazer nada. Que é ficar em casa, né? Ficar assim, sem fazer nada, entre aspas, lógico, né? Uhum. Então, vamos abraçar a oportunidade que nós temos de sermos heróis. É isso Exato. que eu digo. Para que o mundo não seja pior quando tudo terminar. Exatamente. Você trouxe a questão da Itália, e aí me veio à memória de falar sobre o luto no pós-pandemia, Ah, né? perfeito. Né? É algo que eu já venho pensando de muito tempo, porque o Covid é um vírus altamente contagioso, né? E muitas vítimas são levadas sem ter um funeral, sem ter um velório, né? Os familiares não se despedem direito, né? E Uhum. aí o que é que acontece, né? Um fator de risco também para desenvolvimento de transtornos mentais é essa questão do luto mal elaborado, né? Porque o luto tem as 5 fases e muitas vezes a pessoa fica na primeira fase, que é a negação, né? Verdade. Então, o que, que aconteceu? A gente viu na televisão os italianos, vários caixões dentro de igrejas, né? E aí o pessoal acho que da vigilância levava esses caixões para serem cremados. A família não podia nem chegar perto do caixão, né? A nossa cultura aqui no Brasil é ter um velório, é abrir a janelinha do caixão, é tirar a tampa do caixão, e tem todo esse ritual para poder enterrar. E aí, o pior momento é aquele momento que você vê a areia sendo jogada em cima do caixão. Sim, Então, um processo necessário que provavelmente não vai existir para muita gente, né? verdade. Que provavelmente não vai existir para muita gente, porque o vírus é muito contagioso e não pode, ninguém pode chegar perto, ninguém pode se aproximar. Então, é também um fator de risco, essa questão do luto mal elaborado, porque um luto mal elaborado pode trazer a depressão como consequência? Pode, Sim. né? Pode trazer outros transtornos mentais como consequência? Pode. Então, Pode assim, levar ao vício. vamos começar exatamente, porque acaba ocorrendo uma fissura, uma falta de algo que não foi, que não fechou, um Isso. ciclo que não fechou, né? Esse ciclo de perda, né? A pessoa não Exato. aceitou essa perda. Então, é aquela questão, né? Muitas consequências, e aí a gente está trazendo, eu vou pontuar novamente, não estamos trazendo isso aqui, tudo isso aqui, para aumentar a ansiedade de ninguém. É só para a gente começar a refletir. Se você ficar em casa, vai diminuir A as mortes. necessidade Se que diminuir temos de as nos adaptar, mortes, né? e isso, se diminuir as mortes, você não vai precisar passar por um processo de luto, né? Isso. Ou você não vai fazer com que outras famílias passem por esse processo de luto. Então, olha só a importância de ficar em casa, né? Então, assim, como a gente já trouxe a questão da readaptação novamente, outra rotina, que não vai ser igual à anterior. Ninguém se iluda, tá? Porque, como você já trouxe numa fala anterior, vai ser um novo mundo, né? Vai ser um mundo enfim, Novo de, mundo com de, novas pessoas. e com novas pessoas, né? Com novas pessoas. Ou não, ou velhas pessoas, ou pessoas piores, ou pessoas melhores. Então vai ser um novo mundo, né? E aí quem será eu nesse novo mundo, né? Como é que eu vou me comportar nesse novo mundo? E aí trago o Beck, né? Trago o Painho, que essa questão de como você está se comportando na pandemia vai muito, depende muito da sua cognição, né? Uhum. E aí o que é que acontece? Esse processo, todo esse processo cognitivo da informação da pandemia, do vírus, afeta diretamente no seu comportamento. Se você percebe esse momento, né, de pandemia como uma oportunidade para se autoconhecer, como uma oportunidade para acabar aceitando a solitude ao invés da solidão, para acabar conhecendo os seus familiares, né, para acabar se atualizando profissionalmente, né? Que bom. Se você pegou esse momento de pandemia para ficar deitado na cama o dia todo e achando que a vida acabou, sinto muito, tá? É. Não tô querendo ser lacaniana aqui, mas sinto muito, ok? Porque A vida não acabou, mas o mundo não não vai ser acabou. fácil quando voltar. Exatamente. O mundo não acabou, ele continua girando.
né? É questão de interpretação. Interpretação das situações, né? A Isso, situação, pensamentos e como esses pensamentos afetam no comportamento. Então, vai muito exatamente. por essa questão. É como a gente vai saber lidar para simbolizar isso, criar um valor simbólico do que seja essa pandemia, do que seja esse isolamento. Sim. A gente precisa criar um sentido, uma interpretação que sirva como um alicerce para esse momento, Uhum. porque os nossos alicerces, as nossas edificações psíquicas, todos os símbolos que damos, né, os sentidos que damos para as coisas ao nosso redor, elas estão firmemente alicerçadas no mundo exterior. Tudo isso está alicerçado nessa vida exterior que nós temos. Isso. E aí, quando a gente se encontra num momento como esse, todas essas coisas que nós temos que dava esse sentido, que simbolizava muito de nós, elas continuam presentes. Só que elas agora, elas necessitam ser reinterpretadas. Elas necessitam ter uma nova simbolização em cima delas. Qual é o significado que eu dou para isso agora? Qual é o Isso. significado que eu coloco em cima disso agora? E aí esse significado tem que ser trazido para o contexto que nós estamos vivendo. Né? Tem que ser trazido para esse contexto de estarmos em um ambiente pequeno que é a nossa casa. Porque por mais Uhum. confortável que seja, mas ninguém quer ficar 24 horas dentro da sua casa. A gente também quer sair, a gente quer respirar um novo ar, assim, né? Como a gente costuma falar, né? Eu quero respirar novos ares. A gente quer fazer isso. Isso é natural do ser humano essa busca. Mas, Uhum. sobretudo, é necessário saber interpretar estas buscas. Porque, num momento como esse, você pode reinterpretar a busca pelo ambiente externo através da leitura, por exemplo. Porque a leitura ela tem um poder de trazer a fantasia à vida dentro do nossa mente. Isso. Então nós podemos viajar a outros mundos, viajar dentro de diferentes histórias, através da leitura. E talvez você até se descubra, você aí que acha que não gosta de ler, talvez você se descubra como um bom leitor. Porque agora você vai ter tempo para ler. Eu estou até, José, indicando aos meus pacientes leituras, né? E aí é Uhum. interessante a gente perceber também e até falar para os pacientes, né, essa importância da leitura, né? Porque sustenta o imaginário, né? Isso, Não, exatamente. não é à toa que a gente lê um livro, né, e tem todo aquele imaginário, toda aquela fantasia da história. E aí um filme é criado a partir desse livro. Quando a gente vai assistir o filme não é. A gente até se decepciona. Mas por que a gente se decepciona? É, a questão Porque de o livro é melhor. criamos, né? Criamos um imaginário, toda uma fantasia, né? Então, assim, é importante essa leitura, né? E aí o que é que acontece? É bom também a gente deixar as pessoas cientes de que o cérebro ele vai se adaptar à leitura, tá? E aí Uhum. existe uma área no cérebro, né? Você bem sabe disso, eu acredito que você lembra das aulas de neuroanatomia, né? Com certeza. De que existe uma parte no cérebro que é acostumada, que se acostuma, se adapta à leitura, né? E aí, quanto mais você Uhum. lê, mais você vai exercitando essa parte do cérebro, que eu não lembro o nome, tá, gente? Não, ninguém me pergunta. Mas você vai exercitando essa parte cerebral e você vai querendo ler mais, você vai buscar mais. Então, assim, é importante, né? Se você não gosta de ler, se você gosta de quadrinhos, comece lendo quadrinhos, né? A Comece área de aos Wernicke poucos, e mas de Bloca. comece, A área né? de Wernicke e Bloca que são responsáveis pela linguagem, pelo entendimento da linguagem e pela fala. Olha aí. Relacionadas a isso. Elas se intensificam. Aí também o lobo pré-frontal, que é responsável por, pelo nosso raciocínio lógico, ele também se intensifica. O lobo frontal como um todo também é intensificado porque nós começamos então a exercer a imaginação. Na verdade, todo o cérebro em si, porque quando nós imaginamos uma imagem, o lobo occipital, que é o responsável pela visão, ele trabalha como se nós estivéssemos enxergando. Então, de forma Olha aí. global, o tálamo, o hipotálamo, tudo é trabalhado quando você está exercendo a leitura. Então,
é uma alternativa para que a gente crie estratégias de lidar com esse desejo de não estar fora de casa. Então, por que não sair simbolicamente da casa, né? Como você bem trouxe, tem os quadrinhos. Quem quiser dicas de quadrinhos aí, eu tenho coleção, posso dizer ótimas histórias que você pode ler. Livros, eu recomendo o Harry Potter, toda a saga Harry Potter, que é uma saga longa, que vai dar tempo de você ler ela todo dia na quarentena. O Percy Jackson também, Percy Jackson e os Olimpianos, eu acho que são 5 livros ou 6, agora não me recordo. Também dá para você ler todinho na quarentena. Se você for ler Tolkien, porque Tolkien quando eu falei de Tolkien, Caio colocou aqui Tolkien. Quando você falou Tolkien, que Tolkien é o cara, então aí você vai ter leitura pro resto da sua vida. Vai terminar a quarentena e você vai continuar lendo. Que aí é Senhor dos Anéis, Silmarillion, Contos Inacabados, O Hobbit. Cara, tem uma porrada de coisa. Os Filhos de Húrin. Tem muita coisa que você pode ler. A Queda de Gondolin. É um universo fantástico. É o maior universo de fantasia que já foi criado pelo ser humano. É o universo da Terra-média de Tolkien. Então aí você pode tentar se inserir, porque se não der certo em um, você procura outra leitura, e aí você vai transitando, tem a série Divergente, tem várias. Se eu for citar aqui, você sabe que eu tenho aí, que eu tenho coleção aí, a live vira de literatura. Para quem é psicólogo e quer entender e quer estudar um pouco sobre essa questão de simbolismos, né, de literatura e tal, eu indico esses 2 livros aqui. A Psicanálise dos Contos de Fadas. Esse livro é fantástico. Eu indico para qualquer um que seja da área da psicologia ler, porque ele trata os nossos símbolos através dos contos de fadas. E o Fadas no Divã também. São todas interpretações do que os contos de fada nos contam através dos seus símbolos. Então aí fica uma dica para quem é da área da psicologia e também para quem é curioso. Fica a dica aí. Os livros são da Arte Média, eu acho que todos os 2 são da Arte Média. Não, um é da Arte Média e o outro é da Paz e Terra. Mas podem anotar aí, eu garanto que vocês vão amar esses 2 livros. E tem o outro que agora a psicanálise dos contos. Não, dos contos de fada é a psicanálise de alguma coisa, que é também de contos de fada, que agora não lembro. São 3 que são muito bons. E aí fica a dica também para quem é da área, porque até entender essas interpretações também ajuda para trabalhar com crianças, por exemplo, porque tem uns contos de fada e ajuda a trabalhar com crianças, a criar estratégias de como trabalhar com elas. Então fica a dica aí. Quer dizer, vocês vejam aí que eu consegui trazer aí um leque de dicas, né, para profissionais da nossa área e também para quem deseja fugir um pouco e sair de casa sem precisar botar o pé fora. Mas, sobretudo, Verdade. Eu indico a literatura de Tolkien, que é a minha favorita, que Terra-média é fantástica. E agora eu passo a fala para você, porque senão eu vou começar a falar sobre Senhor dos Anéis. Ele se empolgou, viu? E aí a gente traz a leitura como estratégia e até como um fator de exercitar o cérebro, né? Exercitar a mente. Né? Outra questão que eu vou trazer aqui, gente, vamos parar de se encher de informações, né? Sim. Porque como eu já trouxe, o corpo ele acaba produzindo, né? Fazendo o processo acaba produzindo toxinas, né, para conseguir processar as informações. Então, se você se enche de informações, se você se entope de informações, o corpo ele vai dar vai dar tic-tac, vai bater uma hora. Veneno em doses homeopáticas. Tic-tac vai bater e o corpo não vai conseguir processar bem as informações, né? Ter cuidado com as fake news. Levantar estratégias para melhorar, né, essa questão de passar nessa pandemia.
né? Seja atualizar uma série, assistir filmes, leituras, né? Seja atualização profissional através dos cursos que estão sendo disponibilizados, diversos cursos. Quem quiser saber mais, procure Joseph, né? É que Enfim. a gente está fazendo inúmeros. O que a gente E está aí, fazendo de curso não é é, brincadeira. Fica um mandando para o outro. mas é a nossa forma de suportar, né? É a nossa Exatamente. forma de suportar. Tarcísio, menino testado. É a nossa forma de. Fala. Nós estamos suportando através da instrumentalização, né? Isso. E que isso seja positivo quando tudo acabar. Então, deixamos suporte, cada um suporta da forma que quer, né? E aí, a nossa Uhum. forma de suportar está sendo essa. E aí, enfim, vamos ter cuidado para que a gente não desenvolva, né, tanto os transtornos mentais no futuro, depois dessa pandemia, né, no Exato. pós-pandemia, né? Vamos ter cuidado, né? Vamos parar para refletir. Já peguei muitos pacientes, né, que, enfim, né, TCC usa muito questionamento socrático. E a partir de um Uhum. questionamento, a pessoa se percebeu. Então, assim, olha só, né? O poder do questionamento. Né? Muitas vezes as pessoas pegam paranoias. E aí, o que acontece? Né? Eu até trouxe isso em um atendimento, né? Que assim, a gente pega a paranoia e a paranoia é diferente de hipótese, né? Porque na paranoia a gente fica tentando provar que aquilo é verdade. Né? E se existe hipótese, não, porque na hipótese você vai fazer uma investigação e a partir do resultado aí você vai ver se você estava certo ou não, Isso. A né? paranoia você tenta solidificar aquilo que você acha Isso, que existe, aquilo que acha que é exatamente, correto. exatamente. E aí eu até trouxe para paciente, né? Se agarre mais a hipótese, né? Vamos deixar de lado as paranoias, porque realmente a gente tende a ser paranoico em diversos momentos da vida, e a paranoia Uhum. serve justamente nessa vontade incansável da gente tentar provar que estamos certos. Né? E é o que está acontecendo muito hoje, durante essa pandemia. Né? Então, e aí a gente traz para as pessoas hipocondríacas, né? Hoje, Essa questão da. hoje a gente está numa paranoia coletiva. Pois é. Não é? A gente está Então, numa assim, paranoia coletiva e aí, querendo ou não, a gente tem que trazer um pouco da questão política do país, né? Que esse também é um fator que está sendo extremamente estressor para o povo brasileiro, sim, 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 sim. que é a nossa política, e a paranoia coletiva que está sendo gerada no Brasil pela política brasileira, ela está sendo muito doentia, porque, assim, muitas vezes a gente vê manifestações paranoicas coletivas unilaterais, mas atualmente a gente está vendo bilaterais, multilaterais, Uhum. né? Não é um grupo que tá exercendo toda essa paranoia. São vários grupos exercendo diferentes paranoias e, e evangelizando novos paranoicos, vamos assim dizer. Né? Estão evangelizando novos paranoicos e estão Ai, Deus. trazendo cada vez mais manifestações paranoicas. E aquela pessoa que está, como você bem trouxe, né, com essa sobrecarga de informação, ela entra nesse loop e aí daqui a pouco está sendo mais um doente junto com Verdade. essa cambada de doente. Uma hora da delay e Não é? acabou, né? Exatamente. Então, por isso que é importante, aí eu vou frisar novamente o que você trouxe, que é importante a gente não se sobrecarregar com as notícias. É Sim. importante a gente ter cuidado com isso. Você quer saber a quantas anda o problema da pandemia? Tudo bem, todo mundo tem direito de saber, mas assim, tire um momento só no dia, de Uhum. 24 em 24 horas que você olhe, e não olhe Isso. durante uma hora, não. Escolha 15 minutos do seu dia, olhe 15 minutos Joseph, sobre a pandemia e espere mais 15. sim. Quer dizer, mais Bora 15 do trazer outro dia. aqui. Vamos trazer aqui também o que a gente trouxe na live passada, a questão dos grupos no WhatsApp. E tem muita gente Sim. que reforça muito essa questão de informações negativas sobre a pandemia. Né? Existem Uhum. informações positivas? Existe, gente. É porque o ser humano ele tende a se agarrar às questões negativas. Né?
mas Verdade. existe, né? Enfim. Então, o que é que acontece? Tá num grupo de WhatsApp, né, que demanda muita informação negativa e você não está se sentindo bem ou percebe que aquilo não vai te fazer bem, saia do grupo, né? Seja educado, seja assertivo. Ó, pessoal, eu tô querendo tempo para mim. Eu sei que eu já tenho tempo demais, mas eu tô querendo um tempo É. dentro do tempo, sabe? Isso. Tô querendo um tempo dentro do tempo. Então, vou sair aqui um pouquinho do grupo, depois eu retorno, né? Ou então É. ser direto mesmo, se não quiser, né? Ou então ser direto mesmo. Olha, gente, eu acho que a gente não deveria falar de coisas tão tristes e negativas, né? Vamos focar mais em outras coisas, vamos compartilhar coisa boa, né? Uhum. Para que não tenha esse agravamento, né? Para Verdade. que não tenha esse agravamento. Né? E a questão da assertividade é muito importante nesse momento. Também, Porque assim, né? nós já estamos doentes de ansiedade, nós já estamos manifestando diferentes tipos de hipocondria. Sim, Agora. Então, sim. daqui que isso termine, se a gente não procurar criar essas estratégias, como você bem trouxe, nós podemos potencializar tudo isso. E aí o sujeito termina, tem que voltar para a sua rotina, ele está com medo de sair de casa, porque está com medo de pegar um novo vírus que ele não Exato, sabe. O exato. sujeito está com medo de abraçar um amigo, um familiar, porque esse sujeito Uhum. passou um bom tempo isolado, cheio de notícias ansiogênicas, e aí esse sujeito começa a se isolar, porque criou no isolamento um ambiente de conforto para ele, de fuga da realidade. E aí, quando a realidade se torna algo vivível, e aí eu digo vivível no sentido de que nós podemos estar novamente na rua, como nós fazíamos, aí esse sujeito agora está preso ao isolamento. Então é importante, como você bem trouxe, a criação das estratégias. A gente saber Sim, sim. interpretar, Isso. saber fugir desses grupos, saber fugir das notícias que nos adoecem. Porque Exatamente. quanto mais a gente for dar vazão para esse tipo de grupos, de notícias, nós vamos cada vez mais piorar, nós vamos intensificar nossas ansiedades. Muitas vezes você pode até não ter um quadro hipocondríaco e você pode desenvolver o quadro hipocondríaco por você estar super lotado de informação. Isso. Então, criar, criar estratégias. Aí você está achando assim, mas como eu vou criar estratégias? A cada pessoa existe uma estratégia diferente. Infelizmente, nós seres humanos não funcionamos com uma cartilha universal de que o que eu aplicar em fulano, em ciclano, também vai servir. E aí a pessoa, mas então como é que eu vou fazer? Uma ajuda psicológica. Uhum. Procurar uma ajuda psicológica. Isso. A Sidney colocou que é importante que haja o equilíbrio, exatamente. É E verdade. muitas vezes, se você não está conseguindo administrar esse equilíbrio, se você não está conseguindo exercer um equilíbrio sobre a sua vida nesse momento, é procurar uma ajuda psicológica. Tem vários profissionais que estão fazendo essa ajuda. Eu e a Lana, a gente está fazendo esses plantões psicológicos pela Isso. internet. Tem algumas instituições que também estão realizando, né? A Nassau, a Unip, a A IESP. Uniep. Isso. Eu acho que a Federal também está, mas eu não tenho certeza. Uhum. Quer dizer, tem vários grupos e várias pessoas que estão aqui dispostos a ajudar você que Isso. está em sofrimento, né? Então, assim, se não consegue, não é vergonhoso procurar ajuda. Não é vergonhoso. Ao contrário, quando você procura ajuda, você está mostrando que você está sendo Isso. forte, que você está entendendo que você está entendendo a sua situação e que você não precisa exercer uma força sobre-humana para lidar com a situação. Porque aí me veio uma coisa agora em mente, que geralmente quadros depressivos têm uma característica que a gente tem como popular dizer que a depressão é uma manifestação de uma fraqueza do indivíduo. Mas os quadros depressivos, eles vêm do contrário. Eles vêm de Uhum. uma manifestação exagerada de força daquele sujeito mediante o que ele sente. Então, Sim. ele passa tanto tempo da sua vida sendo forte,
para lidar sozinho com aquele problema, que chega um ponto que ele desaba. Mas ele não desabou porque ele foi fraco, ele desabou porque ele foi forte demais durante muito tempo. Isso. E aí a importância do Então, equilíbrio, né? é isso. A importância do equilíbrio é essa. E não saber administrar esse equilíbrio também não é sinal de Sim. fraqueza. Não. É porque é como você falou aí, né? Que você trouxe um questionamento para a pessoa, e com esse questionamento a pessoa teve um insight e percebeu, né? E a pessoa conseguiu então acender aquela lâmpadazinha e se nortear nesse momento que ela está passando. E aí, essa questão da ajuda psicológica é boa também por causa disso, porque muitas vezes nós estamos tão mergulhados nessa preocupação, estamos tão. Isso. Estamos assimilando tanto os pontos negativos que a gente não percebe a saída que muitas vezes está na nossa frente. E com a ajuda de um Uhum. psicólogo, com essa ajuda psicológica, é como a Luna disse e ela fez. Trouxe um questionamento e a pessoa então pode perceber aquilo que era evidente, mas devido ao foco ser outro, ser um foco voltado mais para o negativo, a pessoa não enxerga aquilo que está ali, aquela porta para que a pessoa não caia num adoecimento mental, não caia num sofrimento mental, que pode, no final dessa pandemia, levar o sujeito a um comprometimento tão grande que a pessoa não vai conseguir administrar a sua vida em sociedade quando for preciso, porque vai ser preciso, a gente não vai viver eternamente desse jeito, então vai ser preciso, quando acabar, a gente voltar. E quando for preciso, não vai ser também preciso gradualmente. A vida vai voltar Isso. da noite para o dia. Estabeleceu, está tendo vacina, está tomando vacina, volta à rotina. Então aí é necessário você também estar preparado para isso, para que você não adoeça nem adoeça os outros. Verdade. Você trouxe um fator muito importante aqui, essa questão de continuar cuidando da saúde mental. Para quem já cuidava, né? Não deixe a psicoterapia, vá para o online, né? É um momento Isso. crítico, né? Eu sei, como eu já trouxe anteriormente, eu sei que é estranho, porque o presencial é diferente, né? Uhum. Mas Verdade. continue porque é importante esse cuidado com a saúde mental. Quem não faz psicoterapia ainda, comece a fazer. Tá aí Joseb, que também atende, né? Fomos aprovados pelo EPSI, né? A plataforma do Conselho Federal de Psicologia, né? Para fazer os atendimentos online. Já estamos cadastrados no EPSI. Então, assim, né, estamos aqui disponíveis, tanto via plantão, mas lembrando que o plantão são 3 atendimentos, somos voluntários no plantão, mas são apenas 3 atendimentos e é Isso. assim, superficial. Mas também psicoterapia, né? Então, assim, procure Joseb, né? Que aí estaremos aqui para ajudar e para ouvir e Exatamente. acolher, né? É isso. Ah, espero Exatamente. que E essas lives façam com que as pessoas reflitam, né? que desmistifique mais o que é a Isso, psicologia, né? Que as pessoas possam perceber que ela vai muito além do que é dito no senso comum. E, exatamente. e aí tem outro ponto, a gente ainda tem um tempinho, tem outro ponto que é interessante, que relata justamente essa questão, né, que eu coloquei como será, né? E a, em meio às respostas que algumas pessoas colocaram e tal, é, posso trazer uma coisa que é o seguinte, né? Que é como, como as pessoas, embora a gente já tenha trazido um pouco, né? Mas como Hum, as pessoas vão ser ou serão após a pandemia. E aí eu passo para que você fale e depois eu complemento, mas na sua perspectiva, pelo que você está vendo, eu quero que você, se possível for, que você traga o lado, como você vê o lado positivo de como as pessoas vão ser após essa pandemia e também o lado negativo, que é bom a gente entender os dois lados. sim, sim, sim. Eu acredito, José, de que o ponto positivo é que as pessoas vão valorizar mais as conexões humanas, né? As conexões presenciais que eu falo, porque a gente tem esse contato via WhatsApp, via Instagram,
Mas nem todo mundo está com essa rotina de fazer chamada de vídeo ou fazer uma ligação, né? O Uhum. que é frequente é mensagem, é áudio, é meme, é figurinha, né? Enfim. Mas, assim, eu acredito muito que vai existir, sim, essa importância, né? Esse pico elevado da importância da conexão humana, né? Dessa presença Isso. humana, né? Inicialmente, depois do pós-pandemia. Né? E aí o lado positivo é que pode ser que exista mais empatia, né? Mais amor, enfim, mais fraternidade, né? Enfim, coisas positivas, né? Depois, o que pode acontecer, o lado negativo da coisa é que pode sim existir pessoas mais retraídas, né? E aí pode ser que essas pessoas, pode ser que tenham pessoas que não deem tanta importância a essa conexão humana por ter se adaptado muito ao distanciamento, né? Por ter Verdade. passado tanto tempo sem conexão e acreditar que não precisa, né, ser como antes, né? Ou valorizar tanto. E aí pode, enfim, vir várias outras questões. Depois, né, tem essa questão desse pico dessa conexão humana ele descer, né? E aí piorar a cultura do narcisismo, né? Esse enclausuramento, essa autopreservação, né? E se fosse uma autopreservação para reflexão, para autoconhecimento, era bom, mas não é. É porque o mundo lá fora está feio demais e está mal demais, né? E agora existe um vírus, né? Então, pode ser Exato. que piore depois. Né? Então, assim, existem esses pontos positivos e negativos nas relações. Né? E são possibilidades. Não estou querendo aqui bater martelo em nada do que eu venho trazendo. Tá? Pronto. Muito bem respondido. E aí, como complementar, né? Porque você já trouxe muita coisa aí. Mas, assim, basicamente, o que eu acredito que possa acontecer, né? Não estou dizendo que irá acontecer, é o que eu creio que pode acontecer, né? Uma Uhum, suposição. sim, sim, sim. Que, do lado positivo, muitas pessoas nesse momento estão procurando, como a gente já vem trazendo nas lives, né? Se instrumentalizar dentro das suas profissões. Então, acredito que vão surgir profissionais melhores em diversas áreas. Sim. Eu acredito que vão surgir pessoas cada vez mais capacitadas devido a esse isolamento, o que a longo prazo no mercado vai ser vital, porque quanto mais pessoas capacitadas saírem dessa pandemia, mais o mercado de trabalho vai exigir capacitação e vai exigir qualidade de trabalho. E aí, quem correu antes vai ser beneficiado primeiro. Uhum. Quem não correu vai ter a oportunidade de se capacitar e de correr, porém, o recolhimento dos seus frutos vai demorar um pouco mais do que o daquelas pessoas que estavam correndo durante a quarentena, né? Durante esse isolamento. Também vejo como um possível ponto positivo a ser acentuado no final de todo esse processo é de que algumas pessoas estão buscando seu lado mais caridoso. Algumas pessoas estão Sim. buscando demonstrar o seu lado melhor. E isso também está muito atrelado ao lado espiritual. Muitas pessoas estão se ligando mais fortemente ao lado espiritual. E junto com essa ligação ao lado espiritual, muitas pessoas estão trazendo também a, a questão da solidariedade, do cuidar do outro, do enxergar o outro além de mais um na rua, mas sim Isso. de uma pessoa que necessita das mesmas coisas que eu necessito. Verdade. Então, eu também vejo isso como um lado positivo. Claro que algumas pessoas também estão buscando isso, independente de serem religiosas ou não. Mas, assim, no âmbito religioso, essa busca pela manifestação de uma caridade, de uma bondade, está sendo maior. Isso aí não tem como Sim, negar. E sim, sim. quem tiver dúvida, vai correndo para entrar em grupos de WhatsApp diferentes vertentes religiosas, que você vai ver que isso está acontecendo. Outra coisa que eu tenho também aqui, que eu vejo como algo positivo, é de que muitas pessoas vão começar a dar mais valor à interação social, como você já trouxe, né? Uhum. Essa interação física, né? O Sim. face a face.
o ver o outro, apertar a mão, o abraçar, sentir o contato humano. Isso também vai ser mais acentuado, eu acredito, né, que isso vai ser mais acentuado em muitas pessoas. Isso aí pode gerar boas relações, pode gerar grupos com focos de trazer coisas melhores para esse mundo, que vai ser um mundo conflituoso após a pandemia. Além das buscas por explicações, né, José? E isso, as pessoas estão tentando compreender e administrar. Quem conseguir compreender melhor, e quando eu digo compreender melhor, não quero dizer em compreender em nível molecular, em nível genético, como se dá a infecção e tal, decifrar o código genético do vírus. Não, eu digo entender melhor no sentido de compreender a situação e compreender quem é você dentro dessa situação e quem será você após essa situação. Então, muitas pessoas estão buscando isso, e quem conseguir compreender de uma forma mais ampla, de uma forma mais holística, de uma forma mais social isso, também vai trazer frutos positivos para a sociedade que vai sair doente, que já está doente e vai sair doente. Que vai sair doente fisiológico, porque muitas pessoas aí vão se descobrir hipertensos, muitas pessoas vão se descobrir com hipocondria, muitas pessoas vão terminar tendo a diabetes. Então, vão sair doentes física e psicologicamente. Então, quem conseguir compreender esse cenário melhor do seu papel hoje, do seu papel amanhã, também vai trazer bons frutos para ajudar a reerguer essa sociedade que vai sair doente. Verdade. Esses são os pontos positivos que eu vejo que podem ser e que devem ser trazidos após a pandemia. Em relação aos pontos negativos, eu já trouxe um pouco no meio da minha fala, que é aumento de ansiedades, né, dos diferentes tipos de ansiedade, porque a ansiedade não é uma coisa só, existem diferentes tipos de ansiedade. Um aumento do isolamento social, porque muitas pessoas vão terminar criando esse isolamento social como um conforto tão grande que se deparar com o mundo externo vai ser angustiante e vão terminar partindo para ficarem isoladas. O isolamento que antes trazia angústia vai trazer conforto. Depressões em seus diversos níveis. O aumento da tentativa de suicídios, eu também acredito que isso vai ter. Um aumento de divórcios, a gente também já trouxe aqui, um aumento de divórcios. Em relação ao aumento de violências domésticas, eu acredito que não vai ter, eu acredito que vai ter uma diminuição, porque as pessoas vão estar menos tempo dentro de casa e as pessoas vão estar mais divorciadas. Então, no momento que vão estar mais divorciadas e que vão estar mais fora de casa, esse pico que a gente está tendo de violência, consequentemente, ele vai ter uma diminuição. Porém, vai continuar existindo e vai continuar a necessidade de se trabalhar isso nas vítimas, para que as vítimas compreendam o que é. Porque muitas vezes a pessoa está no quadro de violência e não entende. Verdade. E daí as pessoas que entenderem seu papel no durante e no depois da pandemia vão ser essenciais nesse momento para trabalhar com essas pessoas, o que elas passaram e o que elas estão passando. E, sobretudo, eu acredito que vai ser um mundo muito estressado e vai ser um mundo muito libertino, não necessariamente no sentido sexual da coisa, mas sim no sentido de uma liberdade extrema, uma liberdade muito grande. Porque a gente... Pronto, eu vou trazer como exemplo o contexto brasileiro. Nós tivemos um governo militar durante alguns anos e esse governo militar limitava muita coisa. Então, quando houve o final desse governo militar, o Brasil ele escancarou as portas para tudo. Programas de família, estavam lá, mulheres seminuas, muitas vezes nuas, alto índice de sexualidade mostrado para as crianças em TV aberta. É muito popular, e isso quem é dos anos 80 e quem viveu os anos 90 em sua completude sabe do que eu estou falando, que existia isso. É só procurar no YouTube. Tem até o canal do anos 90, eu acho que é isso, anos 90 é o nome do canal, que eu sigo ele. Você vai ver como a galera era sem noção com sexualidade. Para falar o que fosse, estar como estivesse. Por quê? Porque houve um cerceamento das suas expressões. Então, todo mundo começou a ser extremamente expressivo. Depois, agora, a gente está inserido no politicamente correto.
onde nós temos que ter cuidado com o que falamos, nós temos que ter cuidado com o que fazemos, porque mesmo se você tiver uma base, e mesmo que você não traga um discurso que seja de ódio e etc., você vai ser rotulado como tal, porque agora toda liberação que teve agora está sendo presa. E com a quarentena nós estamos sendo presos mais ainda. Então acredito que possa ter uma liberação muito maior das coisas e a gente vai ter um quadro, talvez, um pouco parecido com o que tinha nos anos 90 e tal. Não no mesmo nível, porque o politicamente correto já estava muito forte, mas vai ter umas determinadas liberações. E aí, eu acredito que só tem isso mesmo, né? Você já completou de forma esplêndida. E a gente tem 20 segundos, eu peço que você se despeça. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, né, de estar aqui. E aí, obrigada a todos que participaram, assistiram. Foi um prazer, um assunto muito interessante. E até a próxima. E qualquer coisa, busquem a gente.